Bom, gente, esse aí é o candidato dele, Bolsonaro. Em Fortaleza, o nosso vereador, inspetor Alberto, 22122. E prefeito André Fernandes, 22. Inspetor Alberto, candidato do Bolsonaro, do PL. O que me chama a atenção, gente, é a forma. Olha a forma. Ele faz uma ameaça ao opositor do candidato dele, mas de forma tão aberta que assusta. Assusta! Como pode? É como se falasse, estou fazendo e não existe punição para mim. Porque esse vídeo já está em todas as plataformas, todos já compartilharam esse vídeo. Todos! Ou seja, todo mundo do Brasil praticamente já viu ele, já ouviu este vereador dizendo para o opositor do André Fernandes preparar um caixão. É inacreditável isso. A que ponto nós chegamos, queridos? A que ponto? Olha só, pessoal, com essa apreensão de R$500 mil, juntos com santinhos de Carlos Jordi, a situação do candidato de Jair Bolsonaro em Niterói, Rio de Janeiro, vai complicar. Ele que já está muito atrás aí nas pesquisas, agora acontece mais essa. É o seguinte, a primeira notícia que saiu é que foram apreendidos munições, armas tal, e R$500 mil com esses suspeitos, e a Polícia Federal estava desconfiando que era para a compra de votos. Só que aí surgiram os tais santinhos que estavam numa mochila no banco de trás do carro, segundo a Polícia Federal. Eu vou ler aqui a matéria no jornal O Globo, para não falarem aí que eu estou inventando coisa, né? Aqui na matéria do jornal O Globo diz que procurou a equipe do Carlos Jordi e ele nega, diz inclusive que é uma armação da Polícia Federal. Vou ler um trechinho aqui da matéria aqui no jornal O Globo, pessoal. É o seguinte: ao divulgar o balanço final da operação no final da tarde, a assessoria de comunicação da Polícia Federal afirmou que 2 homens foram presos em flagrante por crime eleitoral e porte ilegal de arma de fogo. Com eles, além do valor em dinheiro, foram apreendidos um revólver calibre 38, carregado com 5 munições, 3 celulares, documentos diversos e o próprio veículo. O texto também cita a existência de, entre aspas, santinho de campanha eleitoral para prefeito na cidade, mas não especifica de que candidato. Mas, olha só, fontes da corporação, no entanto, confirmaram ao Globo se tratar do material de Jordi, que estava dentro de uma mochila encontrada no banco traseiro do carro. São informações que eu estou trazendo aqui do jornal O Globo. O jornal O Globo diz que conversou com a campanha de Carlos Jordi e também com a Polícia Federal. Além da nota pública da Polícia Federal, o jornal disse que tem fontes lá dentro também afirmando que esse material foi apreendido junto com o dinheiro. Então ficou ruim aí, viu? Ficou ruim o candidato aí de Jair Bolsonaro lá em Niterói, no Rio de Janeiro, pessoal. Porque ele já estava muito atrás nas pesquisas, agora acontece mais uma dessas. A gente sabe que o PL foi o partido que mais recebeu dinheiro do fundo eleitoral, justamente dá para fazer essas coisas aí, né? Então, cabe à Polícia Federal investigar direitinho, né? Interrogar lá os suspeitos para ver. Agora, se for comprovado, eu acho que um cara desse aí vai ter consequências lá na frente, né, pessoal? Eu acho. Galera, a casa está caindo para o Poder Judiciário. Olha, tudo indica que essa história de venda de sentenças irá render uma baita de uma crise. E é nessas horas que eu penso, como é bom viver em um país que tem um governo democrático que não interfere no trabalho das instituições, que permite que elas atuem com autonomia, alcançando quem tiver que alcançar, porque todo brasileiro e toda brasileira está sujeito a investigações. E é assim que está acontecendo no governo do presidente Lula. Porque é bom lembrar que há muito pouco tempo atrás tínhamos um presidente aqui que trocava delegados para que seus filhos e que ele mesmo não fosse investigado. Agora, todo e qualquer brasileiro pode sim ser investigado pela Polícia Federal, porque o governo atual, o governo do presidente Lula, dá essa autonomia para as nossas instituições. E olha só, a Polícia Federal, agora com autonomia, indo para cima de desembargadores dos TJs Brasil afora e até de ministros do STJ, do Superior Tribunal de Justiça. E por conta disso, o inquérito foi parar nas mãos do ministro
Cristiano Zanin, conforme traz a informação a Daniela Lima. Agora sim a gente vai para a informação nova para vocês aqui no Edição das 18. O próprio STJ, que é a segunda maior instância do Brasil, está sob investigação. Essa investigação foi revelada pela revista Veja, que há 2 semanas vem trazendo detalhes de um esquema que também é farto em provas e que nasceu depois que um advogado foi morto, assassinado no Mato Grosso. Do lado do corpo dele deixaram um telefone. E o telefone tem farta documentação que indica também tentativa de compra de sentença, tráfico de influência dentro do STJ, segunda mais alta corte do Brasil. Esse escândalo revelado pela revista Veja fez com que a menção a gabinetes do STJ, 4 mais especificamente, levasse o inquérito para o Supremo Tribunal Federal. Aqui no Edição das 18 eu te conto. Esse inquérito chegou ao Supremo Tribunal Federal na sexta-feira passada. Ele está sendo analisado agora por um ministro, o ministro Cristiano Zanin. Ele é o relator. Todas as conversas que envolverem magistrados do STJ ou de outra corte agora estão sob a vista do ministro Cristiano Zanin. O escândalo de venda de sentença no Brasil, por isso eu te digo, garanto, está apenas começando e numa monta já bem preocupante. Tudo indica que só está começando e que muita coisa ainda vai acontecer. Eu lembro-me que o ministro Ricardo Lewandowski, o atual ministro da Justiça, chegou a comentar que o crime organizado tinha ramificação dentro do Poder Judiciário e que ele iria fazer de tudo para combater. E as coisas estão começando a aparecer. Já deixa aí nos comentários a sua opinião. Se gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe e aproveite para me seguir e comenta aí. Foi por isso que eu fiz o L. Galera, o ministro Flávio Dino deu uma aula completa. Vingador voltou mesmo. Durante uma sessão do Supremo Tribunal Federal estava sendo discutido ali a questão da pejotização, que é a contratação aí de várias pessoas por PJ, via MEI, via esses métodos, ao invés da CLT. E a questão que o Dino estava colocando ali, que foi a aula que ele deu, é que justamente há um problema, porque teve uma lei que permitia a terceirização de serviços para atividades finais, porém, eles estão usando algumas brechas ali dessa lei para contratar as pessoas PJ e, por consequência, pagar menos imposto, não garantir seguridade social do funcionário e tudo mais. A aula que o Flávio Dino deu foi sensacional, fantástica. Acompanha só que vale a pena. Segue aí. Da Lei 8.212. Ou seja, o que o tribunal julgou Presta atenção. foi motorista autônomo, salão de beleza e terceirizado. O que está acontecendo, estimados ministros, ministra Carmen, digna representante do Ministério Público, é que no mundo dos fatos, isso está sendo alargado. Então nós temos um vendedor de sapato, pessoa física. Sim. No mês seguinte, ele virou pessoa jurídica. MEI. Isso é pejotização, isso não é terceirização. São duas coisas diferentes que estão caindo no mesmo balaio. Todo mundo virando PJ. E qual é o problema, ministro Alexandre, que eu tenho também acentuado? Vossa Excelência foi ao ponto central. Isto não é apenas uma fraude contra os direitos trabalhistas. Isso é uma fraude contra o erário. Os impostos não são pagos, né? Exatamente como o ministro Alexandre apontou, a carga tributária e a carga previdenciária é menor na pejotização. Não paga nada? Então eu concordo, ministro Alexandre, que de fato há um jogo de conveniência amplo. Não é só do tomador do serviço. Também, imediatamente, é do prestador de serviço. Vossa Excelência tem que ter a razão. Ocorre que aqui nós somos guardiães da ordem jurídica e também, obviamente, do interesse público. Sim. E neste caso, o que vai acontecer? Este PJizado vai envelhecer. Não vai ter os direitos. Ele não terá aposentadoria. Esse PJizado vai sofrer um acidente de trabalho e ele não terá benefício previdenciário. Se for uma mulher, ela vai engravidar. Não vai ter benefício. Eventualmente. E não terá licença gestante. Vejam que na terceirização, o terceirizado é empregado de alguém. Sim. Ele é CLT de alguém. O debate no plenário do Supremo foi esse. Ele é empregado de quem? O Supremo não decidiu que ele deixava de ser empregado. O prestador de serviço, sim, não é empregado. Mas se tem um cidadão embaixo, o que o Supremo decidiu corretamente, a meu ver? Esse prestador de serviço de iluminação lá, ele é empregado da empresa terceirizada. Fato, isso sim. E não da empresa tomadora de serviço. Correto. Lei 6.019 de 74, reiterada na reforma trabalhista.
Não é isso que está acontecendo. Não é isso mesmo que está acontecendo. As pessoas estão contratando todo mundo como PJ, não paga imposto, não paga nada, fica mais barato para quem está contratando. Quem é contratado também acaba, de uma certa forma, utilizando-se dessa brecha para poder processar depois, que foi uma coisa que o ministro Alexandre colocou, e fica uma parada extremamente desorganizada. Isso é um problema, mas uma aula aqui fantástica do Flávio Dino a respeito dessa situação, que infelizmente está crescendo muito, né? Dá até uma insegurança trabalhista para as pessoas. Eu já te peço duas coisas, ou melhor, três, né? Compartilha muito esse vídeo, deixa seu comentário, o que você achou da aula do Dino, e me segue para acompanhar mais conteúdo que nem esse aqui. Que o PT faz. O PT financia o pessoal trabalhar, dá condições para pessoas trabalhar, para abrir um negócio, para produzir. Diferente do Bolsonaro, esse nosso ex-presidente aí, que não passa do motoqueiro ruim de serviço mesmo. É o que eu falei já no vídeo, esse tempo atrás, eu confirmo. Esse aí, nosso presidente é um presidente que dá condições, o pessoal, quem quer trabalhar, subir na vida, com certeza, tem trabalho, tem emprego, e vai dar emprego para muita gente, vai continuar esse Brasil crescendo, esse país, esse estado do Mato Grosso que a gente tanto ama. O senhor reconhece então que o PT foi muito bom para o agro, é isso? Eu acho que, não é acho não, né? Esse governo, não teve nenhum governo que foi tão bom até agora que nem esse governo nosso. Então, por isso que eu sou fã, continuo apoiando. Temos aqui brigando hoje pelo Lúdio, com muito amor e carinho, e estou trabalhando 20 horas por dia para nós eleger o Lúdio, com o nosso prefeito, para dar uma mão pro Lula, que nós precisamos de apoio aqui nesse estado tão promissor, tão progresso que está pela frente aí. Tem espaço para todo mundo crescer ainda, é só querer trabalhar e vamos em frente. Um governo, o melhor governo de todos os tempos, e vai ser também. Gadaiada, e aquela garapa que vocês deram ao Silas Malafaia, sobrou um pouquinho? Porque se sobrou, o Minto tá precisando, viu? Ei, gadaiada, o Minto já não tem mais estratégia, não tem mais assunto, não tem mais discurso. Sabe o que ele inventou agora? Que na próxima eleição, o próximo presidente será quem? O Messias. A mesma conversinha de 2018. Alguém fala pra ele que isso não cola mais? Essa história do enviado de Deus não cola mais. Bora ver o vídeo. Ele falou que o candidato em 26 é o Messias. Vamos ouvir o que disse o ex-presidente Bolsonaro, que está inelegível por 8 anos, se colocando como candidato para as próximas eleições presidenciais. Quem é o substituto do Lula do Brasil na política? Não tem. De Bolsonaro. Tem um montão por aí. Eu sou o ex mais amado do Brasil. O Messias. Ele diz que o Lula não tem substitutos, que o candidato vai ser o Messias e que ele é o ex mais amado do Brasil. Tá ficando chato, tá ficando feio. Beijinho no chifre, gadaiada. Meu amigo, até São Pedro tá enviando recado, mas tem paulistano que tá achando bonito ficar no escuro. Tem menos de uma semana que milhares de paulistanos ficaram sem energia por dias. Daí ontem, novo apagão. Não pode mais chover na cidade de São Paulo, que a cidade entra em estado de atenção por conta de queda de dezenas de árvores, alagamentos. E você? Você fica no escuro. Meu amigo, a chuva que aconteceu ontem deixou mais de 50 mil residências sem luz. Aí abro o jornal e vejo a pesquisa e vejo o Nunes na frente de Guilherme Boulos. É a barata apoiando o inseticida mesmo. Não tem condição. Mas, Tuca, o que o prefeito tem a ver com a chuva? Com a chuva, nada. Mas com a poda das árvores, ele tem tudo. Tanto a prefeitura quanto a Enel são responsáveis. A prefeitura é responsável pela poda e a Enel é responsável pela manutenção da vegetação que interfira no sistema. Na hora de privatizar, tem gente que quase quebra o martelo de tanta empolgação. Mas na hora do prejuízo, por quê? Gerou prejuízo. Quem é que socorre? Lula. Será que o paulistano não vai ouvir nem o recado vindo dos céus? É Boulos. Me diz aí, você prefere pagar DPVAT de R$60 ou pagar IPVA de R$1.500? Põe tua resposta aqui. Isso porque esses governadores disseram que não vão cobrar o novo DPVAT junto com o IPVA, alegando que o DPVAT é mais um imposto, o que não é verdade, é um seguro. Mas se esses governadores são contra impostos,
por que que eles não deixam de cobrar de você o IPVA? O IPVA, sim, um imposto injusto que pesa no bolso do povo brasileiro, é mais de R$ 1.500 e todo ano você paga. Deixar de cobrar o DPVAT é fichinha. Eu quero ver esses governadores isentarem você de pagar o IPVA. Que, aliás, você paga o IPVA só porque você é dono de um veículo, que quando você comprou, você já pagou impostos, você pagou IPI, você pagou ICMS, e por que que todo ano eu tenho que pagar IPVA só porque eu sou dono de um veículo? Isso é um absurdo. O DPVAT não. O DPVAT eu pago com gosto, porque além de ser R$ 60, é um seguro que você vai utilizar em caso de acidentes. O IPVA não, você paga só porque você é dono de um veículo. Então tá aí, se o governador Tarcísio de Freitas de São Paulo, o Zema de Minas Gerais, Jorginho de Mello, Santa Catarina, o Caiado de Goiás, Ratinho Júnior do Paraná, o Ibanez do DF são contra a tributação, eu quero ver vocês isentarem o povo de pagar IPVA. Entendeu? É isso. Simples assim. Hoje morreu o Maguila, uma lenda do boxe brasileiro. E isso me lembrou o meu pai, um nordestino que era fã, que adorava o Maguila. E por conta dele eu fiquei sabendo quem era o Maguila. E coincidentemente, essa semana eu assisti uma entrevista com o Maguila que eu nunca tinha visto antes. E o legal dessa entrevista é que o Maguila representava força, brutalidade, mas nessa entrevista ele mostra muita sensibilidade e muita sabedoria. Acompanha comigo um trechinho dessa entrevista e me diz se não surpreendeu você também. O homossexualismo é uma doença ou é uma coisa normal que depois... Como é que você vê isso? Então, para mim, esse negócio de homossexualismo é para quem sabe ler, que inventou esse nome científico. Eu não tenho estudo para... Então, para mim, o homem, o viado, no caso, não é uma doença. Ele já nasceu com esse dom de ser viado e transar com homem. Então, eu não acho que isso é uma doença. É que a pessoa já nasceu com o dom. E outra coisa que eu discordo do pastor é o seguinte, que quando Deus põe o filho dele na terra, todos nós temos um destino. Leão Lobo já teve esse destino, que ele não vai dizer que começou depois de grande. Ele começou desde pequeno, ele já tinha um jeitinho. Então, Deus que fez ele assim, então a gente não pode ser contra. Eu não sou contra ao Leão Lobo nem a nenhum.